A pior coisa para muita gente na redação do Enem é justamente interpretar o tema e começar uma boa redação. E eu vou te mostrar nesse vídeo aqui como que você faz para começar uma redação, mesmo que você nunca tenha feito aquela redação antes, mesmo que você talvez nunca tenha ouvido falar sobre um tema nesse sentido, e você vai depois desse vídeo saber até ensinar outras pessoas da sua escola, do teu cursinho, seus amigos a também começarem a redação. Porque a pior coisa lá no dia da prova é quando você olha uma folha em branco e simplesmente ela permanece em branco ali horas e horas e horas. Você se desestabiliza, desestrutura. Então, ter uma estratégia decente para começar do jeito certo é o que vai fazer diferença no dia da tua prova, principalmente agora, porque os repertórios precisam ser muito bem utilizados depois com as mudanças da banca Sebrasp. Então, nesse vídeo você vai ver como que eu começo uma redação independentemente do tema, para você não ter que ficar passando mal lá na sua prova. Ajuda o maluco, tá doente! E para te ensinar a começar a redação, a gente tem que separar em duas partes, tá? Primeiro, planejamento e execução. Não adianta você querer começar o teu parágrafo do nada. Primeiro, tu tem que fazer um planejamento. Então, vamos começar primeiro pela parte do planejamento e depois pela parte da execução. Esse vídeo vai ter só duas partes, planejamento e execução, beleza? Primeira coisa, para fim, como é que eu faço um bom planejamento de texto? Você vai seguir o planejamento CDA. Feito isso, a tua vida vai ficar muito mais fácil. O que é o planejamento CDA, Profinho? Planejamento CDA significa crítica, direito e argumento. Exatamente, ó. Crítica principal, direito relacionado e argumentos possíveis. É muito fácil. Vamos supor que o tema da redação do Enem esse ano seja meios para prevenir transtornos alimentares entre adolescentes. Qual que é a crítica principal? Primeira coisa, tu vai ter que encontrar qual que é o problema principal desse tema. Todo tema tem um problema. Ah, mas tá falando em prevenir, a prevenção é algo bom. Tudo bem, só que o tema, ele tem um problema. E geralmente a palavra-chave, ela é a própria origem. Qual que é o problema do tema? Meios para prevenir transtornos alimentares entre adolescentes. Ah, o problema é o adolescente, que ele é problemático? Não, monstro. O problema são os transtornos alimentares. E aí, a partir do problema, eu faço a minha crítica. Eu vou mostrar, eu vou evidenciar, vou deixar claro que os transtornos alimentares são o problema. O problema não é a prevenção. O problema não é o adolescente. Então, como é que vai ser aqui, ó? Vou dizer, os transtornos alimentares representam um grave problema. Por que a gente já começa com a crítica principal? Porque o nosso texto do Enem, ele é argumentativo. E não adianta você tentar argumentar sem antes ter encontrado a principal crítica que você vai fazer. Nós precisamos criticar. Criticar o quê? Criticar o problema, criticar o Estado, criticar a sociedade, criticar o nosso comportamento, criticar uma herança histórica que a gente vem perpetuando, um padrão estético de beleza. A gente vai criticar. A sua redação, ela é um conjunto de críticas. Isso aí tinha que estar tatuado na tua cara e até a prova do Enem. Beleza. E todo tema do Enem, sem exceção, ele tem um direito que está sendo negado de uma parcela que foi vítima. E você pensa, qual que é a vítima dos transtornos alimentares entre adolescentes? Os adolescentes, óbvio. E qual que é o direito que está sendo negado quando um adolescente vive um transtorno alimentar? Ah, é o direito à alimentação? Não, ele tem alimentação. Ele se alimenta, mas ele se alimenta de forma compulsiva, tem um transtorno compulsivo. Ou ele não quer se alimentar, não é porque ele passa necessidade, é porque ele não quer engordar. Ou então ele se alimenta e vomita. Esse é o transtorno alimentar. E qual que é o direito que está sendo negado dele? É o direito à saúde, Ah, é direito à educação? Ele não foi educado? Não, ele tem educação, só que ele não tem saúde. Saúde, então, é um direito muito importante. E geralmente o direito relacionado, ele vai estar ou no próprio tema, como foi no caso, por exemplo, do Enem 2017, em que ele fala sobre desafio da formação educacional dos surdos. Então, formação educacional, direito à educação. Ou o direito vai estar na própria coletânea. Você pode ali procurar algum direito que está relacionado que vai achar. E você pode usar. Isso não é copiar o texto motivador. E os argumentos possíveis, a gente aqui vai usar a minha técnica DEMOAI de argumentação. E basicamente funciona o seguinte, a gente tem 6 argumentos que servem para todo e qualquer tema. Do DEMOAI a gente tem a desigualdade, o egoísmo, a maldade humana, a omissão do Estado, os antigos pensamentos e a invisibilidade social. Não vou conseguir te explicar aqui agora, mas vou deixar lá no final do vídeo um outro vídeo de sugestão em que eu falo mais sobre os argumentos do DEMOAI. De todo modo, aqui a gente vai falar sobre antigos comportamentos, que são argumentos que eu vou usar, tá? Se quiser ter acesso ao meu e-book de 100 redações de modelo para você ler agora, na reta final do Enem, você consegue ler tudo até a prova, tá? Aqui tem temas sobre todos estes temáticos possíveis. Educação, tem vários temas, saúde,
meio ambiente, ciência, tecnologia, acessibilidade, segurança, economia. Então tem 100 redações modelo. O tema da redação do Enem está aqui nessa lista, certo? E você não vai se perdoar se você não tiver esse acesso aqui ao e-book e o tema do Enem estiver aqui dentro dessa lista de 100 temas. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo para tu já comprar esse e-book e já começar a ler hoje ainda, tá bom? Por que um adolescente hoje, ele vomita quando ele come? Porque ele às vezes quer manter um corpo perfeito. Um dos motivos dos transtornos alimentares é a busca por um padrão de beleza idealizado. A pessoa quer ter aquele corpo magro, porque ela acha que o corpo magro é o corpo bonito. Então ela não quer engordar. E aí essa situação se enquadra nos antigos pensamentos. É um pensamento antiquado, é um pensamento retrógrado, você querer se adequar a um comportamento, a um padrão estético de beleza. Então, antigos pensamentos eu vou usar como meu primeiro argumento. E o segundo argumento, eu vou criticar o Estado por não ter ações efetivas para prevenir esses transtornos. E lembra, os transtornos eles têm que ser prevenidos. O tema é a prevenção, não é o combate. Então você tem que tentar, antes do problema acontecer, ter algum tipo de ação preventiva ali, né? Se é preventiva é antes, beleza? Então os argumentos que eu vou usar, o argumento de número 1 vai ser antigo pensamento, e o argumento de número 2, omissão do Estado. Então beleza, feito o planejamento CDA, agora a gente está liberado para começar o texto. A gente passou na primeira parte, que é o planejamento, agora a gente vai para a parte da execução, então olho na minha tela. É basicamente assim que você vai começar a sua redação. Em 1969, já começo com uma alusão histórica para mostrar para o corretor que eu estou trazendo conhecimento relevante. A Banca Sebrasp está focando muito num conceito chamado informatividade. Informatividade significa a minha capacidade de trazer informação relevante, digna de ser valorizada pelo corretor. Então eu tenho que trazer um repertório em todos os parágrafos de introdução e desenvolvimento. Em 1969 foi publicado um dos tratados mais relevantes da história mundial. Pronto, já começo assim fazendo a técnica da antecipação, mostrando meu conhecimento, usando 2 pontos, e agora eu vou dizer qual é esse tratado relevante da história mundial. A Convenção Americana de Direitos Humanos. Lembra, nome de lei é muito importante que seja com letra maiúscula. Convenção Americana de Direitos Humanos, letra maiúscula, beleza. Já comecei com o repertório, já estou iniciando. Isso aí você vai usar para toda e qualquer redação, não tem problema nenhum. Você vai ter um repertório que é pertinente para todos os temas. Lembra que a gente tem 3 coisas para colocar: crítica, direito e argumento. Esses 3 elementos têm que aparecer nessa introdução. Vamos ver aqui. Cujo conteúdo, é muito importante você respeitar essa vírgula antes do cujo, é muito importante você utilizar a palavra cujo, porque mostra sua diversidade de recursos coesivos, ou seja, diversidade de conectivo. O cujo é um pronome relativo de posse, poucas pessoas usam, então quando você usa, você se destaca. Cujo conteúdo garante, aí você coloca assim, ó, garante, abre um travessão, coloca assim, ao menos na teoria, fecha travessão, o direito, e aqui você coloca direito relacionado, beleza? Aqui você coloca o direito relacionado ao tema que a gente já escolheu lá no planejamento. E no caso do nosso tema, é o direito à saúde. E se a palavra do direito que você está usando for feminina, vai ter crase. E vai continuar, tá? Primeiro eu vou fazer esse modelo com você, depois a gente vai fazer a aplicação do tema nesse modelo. E aqui você vai colocar a crítica do problema principal. O problema do tema impede que parcela da população brasileira usufrua na prática do benefício firmado na lei de 69. Beleza, na lei de 1969. Pronto, aí fiz a retomada. Uma coisa muito importante nessa nova banca, eu não vou falar de mudança de correção aqui, mas uma coisa muito importante para a nova banca Sebrasp é a retomada do repertório dentro do parágrafo. Como assim, prof? Entendi nada. Calma, vou te explicar. Se você falou sobre um tratado internacional, uma convenção americana de direitos humanos, esse repertório que você apresentou, ele tem que voltar no meio ou no final do parágrafo. E como é que você faz para ele voltar aqui, ó? Beleza. E uma outra coisa também muito importante é quando você faz um raciocínio crítico, raciocínio lógico, mostrando, por exemplo, que uma coisa está na teoria e essa coisa não aplica na prática. A gente coloca em prática, eu estava o raciocínio da teoria versus prática. E a gente fez isso aqui, ó, quando eu falo aqui, ó, garante ao menos na teoria e depois diz que na prática não está sendo. Então aqui eu estou colocando o raciocínio teoria versus prática. Então só para raciocinar, depois
depois eu vou apagar, tá? Mas aqui a gente está fazendo um raciocínio crítico e nesse movimento aqui a gente está fazendo uma retomada do repertório. Só você entender que isso aqui tem muita teoria por trás, tá? E isso aqui é muito bom, pouca gente faz isso. E agora vem, assim, vírgula, a solução do problema exige que se combata ou que se combatam argumento 1 e argumento 2. Beleza, profinho? Como é que eu uso, quando que eu uso combata e quando que eu uso combatam? É muito simples, tá? Você pode usar o combatam quando esse argumento 1 estiver no plural, tá? Então, por exemplo, se o argumento 1 que eu escolhi foi o argumento antigos pensamentos, a palavra antigos ela está no plural, pensamentos também. Então, pensamentos antigos estão no plural. Então, nesse caso, o argumento 1 vai estar no plural, eu uso combatam, que se combatam os antigos pensamentos. Pronto, essa é a forma de começar qualquer tipo de redação. E como que a gente pode fazer a aplicação do tema que a gente está discutindo aqui sobre os transtornos alimentares? Vai ficar, galera, basicamente assim. No lugar do direito relacionado, você vai colocar o direito à saúde. O direito, aí você vai colocar aqui, ó, direito à saúde, beleza? É claro que você não vai deixar esses espaços assim lá no dia, tá? Você vai colocar então, vou colocar aqui saúde coletiva, só para completar o espaço para ficar bonitinho, beleza? Mas você pode colocar só a palavra saúde. Entretanto, e se você falar assim, profim, não tenho os direitos relacionados ao tema, vou deixar um card aqui aparecer, um card não, um negocinho que vai aparecer aqui, ó, de um vídeo que eu gravei sobre 30 direitos que podem ser usados em vários temas, você pode ver esse vídeo também para completar o teu estudo. No lugar do problema do tema, você vai colocar aquilo que você já identificou, que são os transtornos alimentares. E antes que alguém diga, pode usar letra de forma na redação? Pode, monstro. Eu tirei 1000 na redação com letra de forma, tu não pode usar? Claro que pode. E depois, no lugar do argumento 1, você vai colocar o argumento que você escolheu lá no planejamento. Então, que se combatam, ou seja, no plural, os. Não pode colocar que se combata os não, tá? Que se combatam os antigos pensamentos. Aqui você pode dar uma pequena desenvolvidinha, tá? Os antigos pensamentos que valorizam o corpo perfeito, o corpo ideal. Então, antigos pensamentos que valorizam o corpo ideal é o argumento 1 sendo um pouquinho apresentado, um pouquinho mais bem apresentado ali para o corretor. Se você colocar talvez só antigos pensamentos, o corretor vai perguntar assim, tá, mas antigos pensamentos associados a quê? Você coloca antigos pensamentos que valorizam o corpo ideal e aí você coloca assim, ó, vírgula, bem como a omissão do Estado. Ou então pode colocar e a omissão do Estado. Beleza, profinho, muito bom. E aqui, galera, depois que você finaliza essa introdução no teu rascunho, você pode fazer com que ela fique cada vez mais adaptada ao tema. Já que o tema fala sobre prevenção e não sobre combate, a gente vai trocar essa palavra aqui, ó, e vai colocar assim a prevenção do problema. Você está entendendo o que eu estou fazendo? Eu estou adaptando o meu texto para ele ficar nitidamente dentro do tema. Então, eu coloco aqui, ó, prevenção do problema. Você percebeu? Show! Se o tema fosse o combate, então eu vou colocar o combate do problema. E outra coisa, eu sei que o tema, ele não afeta toda a população brasileira, ele afeta o adolescente. Então, o que eu vou colocar aqui, ó, impede que os adolescentes, ou impede que parcela dos adolescentes, porque não são todos, né? Eu vou colocar aqui, ó, que parcela dos adolescentes. Beleza? Que parcela dos adolescentes, ou que adolescentes brasileiros usufruam na prática do. E é muito importante, quem usufrui de alguma coisa. Então tem que ter esse de aqui, usufrui do benefício. Não é usufruir o benefício. Esse aqui é um formato ideal para você começar a redação. Então eu vou deixar um outro vídeo aqui para falar um pouco mais sobre a questão dos argumentos. Clica nele e continua vendo.